Fala, meu cara, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Já manda para aquele seu chefe complicado que não aceita opinião e muitas vezes acha que só o conhecimento dele é que vale. Eu sei que talvez você tenha uma bagagem técnica muito boa, mas pode ser que sua liderança não entenda muito bem disso. E é complicado também porque muitas vezes o seu líder ele é cobrado e talvez ele seja cobrado de um jeito errado. E quando repassa aquilo para você, acaba passando do jeito que ele aprendeu e que muitas vezes foi o único jeito que ele conheceu. Cara, existem diversos tipos de liderança. Você tem liderança autocrática, liberal, liderança democrática. Na literatura você tem isso tudo, na literatura da administração. Mas muitas vezes pessoas que acostumaram a ser de certo jeito acabam só agindo daquele jeito. E isso acaba quebrando uma equipe e um projeto, né? É claro que existem momentos e momentos. Tem um tipo de liderança que é situacional. A cada situação a pessoa age de um jeito diferente que ela julgue ser o jeito correto para aquela área, para aquela pessoa, para aquele evento, projeto, alguma coisa assim. Mas isso tem que ser uma coisa bem administrada. A pessoa tem que entender que está fazendo isso. Porque muitas vezes o líder impulsivo ele acaba quebrando um projeto, uma equipe, um resultado por escolhas indevidas, vamos dizer assim. O cara tem que confiar na equipe, tem que entender que o conhecimento técnico e a experiência foi aprendida com o tempo, né? Muitas vezes você tem um funcionário ali que já está um bom tempo naquela área que entende muito bem, muitas vezes melhor do que vários outros que têm cargo maior e que não entendem daquilo. O cara tem que entender também que as pessoas, elas não são constantes, né? Elas podem variar, o pensamento vai variando, o sentimento, as necessidades, as situações vão moldando as pessoas. Não é todo dia que as pessoas estão funcionando de certo jeito. O cara tem que ser, de certa forma, flexível. Não tem como você avaliar uma pessoa só por um dia e não tem como você fazer certas escolhas para todas as pessoas do mesmo jeito. Cada pessoa tem um jeito diferente. E é claro que você tem que pensar também no dia de amanhã. Muitas vezes eu vejo uns caras aí tratando líderes, né, tratando pessoas de certo modo, sem imaginar como vai ser o dia de amanhã. Muitas vezes esse cara pode vir a ser o seu chefe ou algo diferente, né? Já pensou, se você é um cara que... Você é um líder, um chefe e tal, você trata alguém de certa forma indevida ali, né? E esse cara, sei lá, ele pode socorrer um dia de um acidente. Cara, tudo pode acontecer na vida. A vida é uma coisa bem... que você não tem como prever, né? Imprevisível. Então, tudo pode acontecer. Então, começa a agir pensando nisso. Que você pode... Se você tem um cargo de liderança, você pode vir a precisar de uma pessoa que você está liderando hoje. E muitas vezes essa pessoa pode não ser tão legal com você, porque as pessoas guardam mágoa, né? Guardam aquilo ali que você fez. Tenta refletir um pouco sobre isso. Mas se você quer lidar com pessoas, você precisa aprender técnicas. Precisa entender que pessoas precisam de feedback, ainda mais liderados, né? Precisam de feedbacks, precisam entender feedback. No caso, você vai dar para o cara uma resposta sobre aquilo que ele está fazendo, uma opinião. Precisa entender que nem sempre a crítica é o melhor caminho. Muitas vezes, toda crítica ela tem que vir com alguma sugestão de melhora, alguma ajuda. Ainda mais se você tem um cargo de chefia, de liderança, seja técnica ou não, você precisa dar um norte. Se você está criticando, se você acha que aquele caminho não é o melhor, então qual é o melhor caminho? Você tem que criticar, dar a sua opinião e dizer qual é o caminho que a pessoa tem que tomar. Senão você acaba sendo uma pessoa que está criticando aquela ação, mas não está dando a solução. Isso não é tão legal. Um líder ele tem que acompanhar,
que entender como está funcionando. Claro que tem diversos tipos de liderança, como aquilo. Você tem uma liderança mais próxima, que pode... muita gente talvez não goste, mas é o microgerenciamento. Claro que tem gente que faz o microgerenciamento de uma forma errada. Você está ali gerenciando qualquer coisa e acaba não dando autonomia para a pessoa resolver os problemas, tal. Às vezes a pessoa já tem um jeito de fazer aquilo, já conhece daquele serviço. Então você acaba atrapalhando. E tem também uma gestão mais próxima que está sempre ajudando, dando suporte, dando uma correção necessária tecnicamente, né? Sendo um suporte mesmo, um líder que ele acaba sendo quase um mentor, né? Isso depende muito do tipo de cargo e do local. É claro que nem sempre dá para ser assim. Mas reflete sobre isso, muitas vezes você está indo pelo caminho errado, que pode derrubar o seu cargo de liderança e pode colocar alguém que tenha um cargo abaixo do seu, talvez um conhecimento técnico menor do que o seu, mas pode vir a pegar um cargo igual ao seu, ou até o seu cargo, porque tem uma relação melhor com as pessoas ali do setor. Então, para você ser um líder top, para você ser bom com as pessoas, você tem que saber ouvir as pessoas. Entender as necessidades. Ninguém é máquina, as pessoas precisam resolver seus problemas, existem problemas pessoais e as pessoas precisam resolver. Muita gente não aceita isso, muita gente acha que os únicos problemas são aqueles ali da organização e que as pessoas não vêm com histórias. As pessoas vêm com histórias. Cada dia a pessoa vem com uma história diferente. Seja um filho doente, seja um problema que aconteceu na família. As pessoas têm histórias e a pessoa que está de frente, o líder, ele precisa entender que as pessoas têm histórias. Ele precisa entender que as coisas acontecem longe da empresa, no lado de fora. E você saber administrar isso também é você saber gerir, é você ser um bom líder. Mas não tem como dizer, mas existem outros funcionários que poderiam entrar no lugar dessa pessoa, a pessoa está dando um problema e tal. Beleza, mas os outros funcionários também vão ter problemas, mesmo que talvez naquele momento não, mas em um momento oportuno aí vai surgir alguém com algum tipo de necessidade e você vai lidar com o mesmo problema. O que você vai fazer? Ficar substituindo? Tem que aprender a lidar com pessoas, entender que são seres humanos, ainda não é tudo IA, né? E que precisam ser tratados de uma forma humana. Liderança tem que ser bem feita, tem que ser pensada, planejada, para que você não tenha problemas. Se você pretende assumir um cargo de liderança, comece a estudar persuasão, influência, como lidar com pessoas de uma forma mais utilizando o bom senso. Porque assim como as pessoas precisam do emprego, né, da empresa, a empresa também precisa das pessoas para funcionar. Um abraço, até o próximo vídeo.